E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Laboratório de Idiomas. Meu nome é Eric Salieri e hoje a gente vai ler esse texto de como você consegue consertar um vocabulário preguiçoso. Então, se você não está familiar com esse formato, a gente basicamente lê um texto aqui na internet. A gente vai ler ele em português, eu vou traduzir aqui. Eu gostaria de ler em inglês, mas isso basicamente dobra a duração do vídeo, porque eu vou ter que ler e vou ter que traduzir e eu certamente não vou legendar o vídeo, tá? É um vídeo mais sem edição. Então, é isso. Então, se essa é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Welcome to the Lab. Eu te ajudo a aprender idiomas com ciência, tá? Então, como melhorar um vocabulário preguiçoso? O texto desse... O link desse texto aqui vai estar na descrição do vídeo, tá? Avisando porque às vezes... Enfim. Então, beleza. Esse é um texto da Arden Young. Aprendi 300 palavras novas, ok? Confesso que não tive TikTok no meu celular durante a maior parte de 2024, mas no sábado à noite fui para a cama às 9 horas e fiquei rolando o feed assistindo vídeos de influenciadores se despedindo da plataforma que mudou as suas vidas. As expressões de gratidão eram tão dramáticas e emocionadas que quase pareciam sinceras. Criadores de conteúdo também postaram compilações de vídeo dos últimos 5 anos, fizeram lives pela última vez e admitiram mentiras que alteraram suas carreiras. As garotas fitness não faziam seus exercícios de verdade, as pegadinhas eram cuidadosamente planejadas. Foi tudo muito emocionante. Ontem estava nevando e meus amigos e eu estávamos sentados no sofá de pijama assistindo Gossip Girl e tirando marshmallows da caixa de Lucky Charms, que é uma coisa lá dos Estados Unidos. No meio de um episódio, alguém exclamou, voltou? Claro, pensei, sem nenhum alívio de surpresa. No caso, ela está falando da época que o TikTok parou, né? É um dia estranho e uma mensagem estranha de se ver aparecer na tela do meu celular. Acho que não vou usar muito o TikTok esse ano. O argumento a favor do aplicativo é que ele ensina sobre qualquer assunto de forma rápida e eficiente. Salvei inúmeros vídeos de culinária, moda, psicologia e dicas para entrevista de emprego. E torna a informação acessível. Mas o aprendizado de verdade não é barato, passivo ou superficial. No caso, mais o aprendizado de verdade, né? Estava escrito isso mesmo. Mas o aprendizado de verdade não é barato, passivo ou superficial. Se você está de folga do trabalho ou da escola hoje e seus polegares estão doendo, permita-me sugerir. Continue comigo, expanda seu vocabulário. Os benefícios são inúmeros. Você ficará mais inteligente, se comunicará com mais clareza e melhorará a sua memória. Não é difícil, mas exige esforço constante e ativo. Durante o recesso, eu estava estudando para uma prova padronizada e consultei uma lista com 1000 palavras de vocabulário comum. Analisei todas e marquei as que eu não conhecia. Para conhecer uma palavra, eu precisava ser capaz de elaborar uma breve definição, ou pelo menos alguns sinônimos. Havia muitas palavras que me pareciam familiares, eu as tinha visto impressas inúmeras vezes, ou até mesmo usada em uma redação. A redação aqui no caso do americano é tipo um texto, tá? É tipo uma prova, uma dissertação assim. Ou que me traziam vagas associações semânticas, mas eu não conseguia defini-las de forma automática e clara. Depois, criei flashcards e no total eram cerca de 300. Pratiquei esses exercícios principalmente à noite, quando meu cérebro estava prestes a desligar, mas eu ainda tinha um pouco de energia. No ensino médio, eu acreditava que se eu dormisse, a informação acordaria com ela memorizada. Isso não é mentira, mas também não é verdade. O que acontece é que quando a gente dorme, né, tem até... Eu não sei se eu já fiz esse vídeo aqui no canal, depois me diga nos comentários se vocês querem ver. É um vídeo sobre power naps. A importância, não a importância, mas assim, como que às vezes você tirar um cochilo depois de fazer uma sessão de estudo é muito positivo, porque acaba enviando aquelas informações para a memória de longo prazo, tá? Assim, não é garantido, mas ajuda bastante. Eu fiz bastante isso na época que eu estudava espanhol e italiano. Eu também fazia várias coisas ao mesmo tempo. No meu voo para a cidade do México, eu assistia filmes na tela da poltrona, e fiz flashcards no meu celular simultaneamente. Eu folheava o baralho enquanto eu tomava meu matcha matinal. Quando me cansei do Quizlet, comecei a desenhar mapas de palavras. Queria agrupar visualmente palavras semelhantes e colocá-las em uma grade de acordo com os eixos. Então, ruim, bom e ativo, passivo, trapaça. Por exemplo, era ruim e ativo. Pera, como é que é? Queria agrupar visualmente palavras semelhantes e colocar... Pera, deixa eu ler em inglês aqui. When I got tired of Quizlet, I drew word maps. I wanted to visually group similar words and place them on a grid accordingly to the axis. Bad and good, active, passive. Trickery, for example, was bad and active. Ok. Ok. Entendi. Então ela tem um X, né? Uma cruz. E aqui no caso está bom e ruim embaixo.
ativo e passivo. Daí, dependendo da categoria da palavra, ela coloca de um lado ou de outro. E aqui, pessoal, ela está falando, pelo que eu entendi, de um vocabulário geral, né? Aqui, no caso, seria aplicado para português, no caso dela, do inglês normal, mas aqui eu vou passar umas dicas para vocês para aplicar esse raciocínio, fazer pequenas alterações do que ela está falando para vocês aprenderem idiomas usando esse tipo de técnica, tá? Trapaça, por exemplo, era ruim e ativo. Suas palavras incluíam perfídia, bajulação, trapaça, artimanhas e dissimulação. A nuvem de flatter relacionada ficava mais à direita e conectava seduzir, bajular, persuadir e adulador. Os mapas aceleraram muito o processo de memorização. Mapa mental acelera realmente demais, assim. Porque o nosso cérebro ele não armazena informações de forma linear, né? É realmente um conjunto de coisas, assim, é como uma nuvem de coisas. E quando a gente anota de uma forma do nosso jeito mesmo, né? Então aqui, ó, olha como ela está fazendo nuvenzinhas, mind maps. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom de fazer e dá para a gente fazer com idiomas também. Uma forma que você poderia fazer isso é parecido com a forma como ela está fazendo, tá? Na verdade. Só que ao invés de você... O que eu diria aqui é você pegar palavras, né? Por exemplo, happy, e você colocar... Ao invés de você colocar... Como que eu posso explicar isso, cara? Coisas que adicionem sentidos. Então, o que te deixa feliz? Você anota aqui também, no lado. Aí você vai fazendo mapas mentais com associações que você pode fazer com aquela palavra. Então, por exemplo, playful, que é tipo jocoso, que é brincalhão, sabe? Que coisas que te lembram algo que é brincalhão. Anota em inglês e faz um mapa mental tipo isso aqui que ela está fazendo, tá? E no caso, aqui a gente consegue ver, né? O good aqui em cima, o passive aqui embaixo. Eu não vou conseguir mostrar para vocês, eu acho. Ah, consigo sim. O bad aqui do outro lado e o active ali em cima. Pô, bem interessante isso aqui, na verdade. Então aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o mapa todo que ela fez. Perfeito. Então a gente tem aqui o bad na esquerda, o good na direita, active em cima e passive embaixo. E aí, vocês podem, enquanto vocês estão fazendo a imersão de vocês e anotando palavrinhas, né, no idioma, você pode usar essa técnica aqui, tá? Você pode ir preenchendo essa técnica, você preenche o caderno primeiro, faz que nem o caderno dela, só que imagina que está vazio, né? E aí, conforme você vai anotando as palavras, você coloca elas nessas categorias. E aí, quando você anotar essas palavras, você adiciona sentidos ou memórias associadas àquela palavra, sabe? Então, beginner, quando você pensa em iniciante, que significa beginner, o que te remete a uma pessoa iniciante? Então, por exemplo, no meu caso, eu comecei a aprender a tocar violão. Então, eu colocaria guitar aqui. Não porque guitar se parece beginner, mas me lembra da minha relação de ser um iniciante no violão. Entendem? Então, é uma associação por lembrança e não associação por sinônimo. Entendem? Então, a técnica seria essa. Inclusive, eu vou gravar essa técnica aqui pro LabPass com um tutorial mostrando ali a minha tela, fazendo no papel ao vivo ali para vocês. Tá bom? Então, alunos do Lab, aguardem essa aula aí, porque é bem legal. Após o meu curso intensivo de vocabulário de 3 semanas, comecei a ver as 300 palavras em todos os lugares. Isso acontece por conta de um fenômeno chamado noticing, tá? Se eu não me engano, é o Michael Long, que ele fez... É o Michael Long ou o Nick Ellis? Foi um dos dois, mas eles... Ou um terceiro que eu não lembro o nome agora. Mas isso aqui é um viés cognitivo, tá? Isso aqui não tem muito a ver com a técnica em si. Mas é que nem, por exemplo, às vezes, sei lá, digamos que você está pesquisando um carro para comprar. Nessa economia é difícil, né? Mas assim, todo mundo passou por um momento desse, né? Onde você quer comprar alguma coisa e aí, de repente, você vê essa coisa em todos os lugares, né? Então, isso é um princípio cognitivo, tá? Não tem exatamente a ver com uma técnica em específico. Comecei a ver essas palavras em todos os lugares, em artigos online, slides de aulas, livros, mensagens de texto, diálogos e filmes e séries, o que me fez perceber com que frequência eu passava por essas palavras sem entender completamente o que elas representavam. Quantas vezes li um texto para a aula, apenas passei os olhos pelas frases e perdi o ponto principal? Quantas vezes desisto de encontrar a linguagem exata e acabo usando termos genéricos e preguiçosos? Ainda não uso minhas novas palavras o tempo todo e às vezes preciso de muita força de vontade para inseri-las em e-mails, mensagens de texto ou conversas à mesa de jantar. Mas o rigor do aprendizado foi valioso e me empolgo quando as vejo em uso. As palavras são os únicos instrumentos que podem nos ajudar a desvendar as sensações amorfas de estar vivo. Então, esse é um texto aqui da Arden Young.
E aí, é essa adaptação que vocês podem fazer, tá? Enquanto vocês fazem a imersão, vocês vão selecionando palavras, vocês preparam ali o caderninho primeiro, né? Fazem essa cruz que ela fez dos axes ali. E aí, conforme vocês fazem a imersão, vocês anotam a palavra. Depois de você terminar a sua sessão de imersão, aí quando você for fazer o estudo ativo, você vai colocando essas lembranças, tá? Para não interromper o flow ali da imersão demais, tá bom? Novamente, o link do artigo do texto dela vai estar aqui na descrição do vídeo e convido vocês a participarem aqui do Lab Pass, onde vocês vão aprender diversas técnicas de estudo. Nós temos trilhas de aprendizado com exercícios específicos, voltado para fins específicos. Nós temos grupos de conversação em diversos idiomas. Vocês têm o meu acompanhamento lá dentro do Lab também e diversas outras coisas. Tem os nossos treinamentos, tem um verdadeiro ecossistema de aprendizagem de idiomas. E convido você também a assistir outros vídeos aqui no canal. Maratonem o canal, cara. Tem ouro aqui nesse canal, beleza? Mas é isso. Vejo vocês numa próxima. Até mais.